da cidade de Esmeralda. Tá? Acatar eventos, senhor presidente. Perfeitamente. Em votação, os requerimentos do deputado com a emenda proposta. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Aqui também requerimento do deputado Paulo Guedes, de uma audiência pública dessa comissão Itaiobeiras, para discutir 18 homicídios ocorridos nos últimos 3 anos no município não solucionado. E também destaca um que, segundo ele, teria chocado a comunidade local, que é a morte do comerciante e representante da Associação Comercial Local, senhor Leonardo Cortes. E também violações de direitos humanos pertinente à não solução desses homicídios em Itaiobeiras. Em votação, requerimento do deputado Paulo Guedes. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também nós queremos aqui apresentar um requerimento, que é uma moção à ministra Carmen Lúcia, pelo seu voto firme, que orgulha os mineiros, integral em relação ao poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça, sem precisar de comunicar, de justificativa ou de aguardar a investigação das corregedorias do Estado. E esse posicionamento da ministra Carmen Lúcia é um orgulho para nós, que estamos na luta da defesa da sociedade no Brasil, em Minas, porque ninguém pode ser intocável. E eu gostaria que a assessoria agilizasse essa moção à ministra Carmen Lúcia, que eu vou entregar em mãos na próxima quinta-feira a ela, lá no Supremo. Então, em votação a moção, senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Com a palavra, deputado Paulo Guedes para apresentar requerimento. Paulo Lamac para representar requerimento. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. O delegado que subscreve, nos termos regimentais, requer que seja convocado o senhor Nilton Monteiro para que sejam apuradas denúncias feitas através de carta endereçada a essa comissão de que estaria sofrendo assédio por parte de autoridades policiais no intuito de envolver políticos da oposição ao governo de Minas nas acusações que lhes são imputadas. No mesmo sentido, o segundo requerimento solicita seja solicitada a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais cópia de todos os processos que constam contra o delegado de polícia, senhor Márcio Nabac. Na Corregedoria, né? Em votação os requerimentos do senhor deputado. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Eu já pediria à assessoria que entrasse em contato com a juíza do caso, senhor Nilton Monteiro, para ele ser trazido aqui como convocado imediatamente na próxima semana, e que também que o senhor deputado passasse a lista dos convidados para que a gente possa ouvir. Inclusive, tem que justificar no requerimento, com o objeto pertinente a essa comissão, que o estelionatário, Nilton Ribeiro, que está preso, está alegando também que está ameaçado de morte no presídio. Então, a gente também quer, enquanto Comissão de Direitos Humanos, não só apurar as denúncias, mas as ameaças de morte que ele alega que vem sofrendo. Então, eu gostaria que fosse incluída essa justificativa no requerimento, para depois não falarem que a Comissão de Direitos Humanos está entrando na seara e competências específicas de outras comissões. Então, está aprovado o requerimento também. Temos o deputado Paulo Lamac. Deputado Sargento Rodrigues. Serei breve, presidente. Eu fui orientado aqui pela assessoria para renovar a pergunta aqui, a testemunha. Apenas uma pergunta. No momento que o policial Alan, conhecido como Índio, desferiu esses 2 tiros, a arma do sargento estava onde? O senhor lembra onde esteve? Jogada no chão. Apenas isso, presidente. Jogada no chão. Agora, o que eu vou deixar bem claro, nós vamos aprovar um requerimento aqui de convocação permanente dessa comissão. Todas as testemunhas que aparecerem para a gente ouvir aqui e ouvir publicamente, tá? Então, em votação, requerimento de convocação permanente dessa comissão de audiência para ouvirmos aqui publicamente todas as testemunhas que procurarem essa comissão. No momento que procurar, num prazo de 24 horas, a gente marca aqui e chama todos os envolvidos que se interessarem pelo caso. E depois nós vamos ter uma discussão no final, após ouvirmos o presidente do inquérito,
a respeito do que nós vamos fazer essas testemunhas. Nós vamos apresentá-las somente em juízo. Então isso é uma justificativa, depois a gente ouvir, nós vamos apresentar essas testemunhas da comissão só em juízo. Em votação, esse requerimento de convocação permanente da Comissão de Direitos Humanos. Senhores deputados que os aprovam, permanece como desconto aprovado. Vou também encaminhar um requerimento, e até em função da superintendente ontem, Tânia Dark, que tem manifestado a mim e ao Paulo Alckmin, a respeito do Cabo Cota, que foi assassinado há 12 anos atrás, quando prestava escolta ao ex-prefeito de Betim, Jesus Lima, e que até hoje não foi esclarecido. E ela mostrou interesse, então eu vou oficializar a chefia de polícia, a superintendência de polícia, informações a respeito do policial Cabo Cota do GAT, que até hoje não teve também o seu homicídio esclarecido. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento, para a gente reforçar o interesse manifestado ontem pela doutora Tânia Dark. O ouvidor de polícia, Paulo Alckmin, você gostaria também, Paulo, de dirigir alguma pergunta, testemunha? Não. Só para lembrar aqui que essa testemunha que foi ouvida na quarta-feira, dizer que ela foi também ouvida na ouvidoria de polícia. E que o termo foi encaminhado ao Dr. Wagner Pinto e também ao Dr. Silton, solicitando que constasse e que fosse incluído no processo. Na realidade, teve muitos erros nessa questão toda, e aqui a gente tem que deixar bem claro, nem todas as armas de todos os policiais foram apreendidas. Não foram todas as armas. Segunda questão, teria que ter sido dado prisão em flagrante aos policiais civis, como é o procedimento que se tem com policiais militares no caso de ocorrência semelhante a essa. Em todos os casos de policiais militares, e que é o da lei. Segunda questão, por que um policial civil foi colocado como testemunha e não como envolvido no fato? Isso também é uma coisa muito falha na condução do inquérito. Então nós entendemos que, e ao mesmo tempo a outra coisa, a ocorrência como foi redigida, eu falei que eu não ia ler aqui não. E eu disse até para o Rodrigo que nem vou considerar de má fé, porque se você quiser fazer de má fé, você faz uma questão talvez mais inteligente. A confusão da descrição do relatório é a mais absurda e primária possível. A mais absurda e primária. Pelo menos tinha que fazer esse povo todo, quem participou da redação disso, e voltar para a escola para estudar. Tá? Voltar para a escola para estudar. Que é uma coisa primária, cheia de contradições. Tem um determinado momento que você não sabe o papel da vítima ou o papel de quem, dos envolvidos, uma coisa assim de uma primariedade que choca. Eu falei, se vocês quisessem tirar um bom riso, era ler o boletim. Falei que não ia fazer isso até para que não nos interessa esse tipo de condução aqui. E finalmente eu acho que uma questão que é uma questão séria, né? O afastamento dos policiais já deveriam ter acontecido, até pelo fato de um assassinato. É um procedimento que se tem na polícia militar em todos os casos, né? E a descaracterização do local do crime. Se vocês verem os vídeos, o local não foi preservado. A gente aqui assume uma briga enorme, todo mundo sabe, é pública, sabe? De que polícia judiciária, não tem uma polícia única no Brasil. A Constituição não garante o ciclo de polícia para todas as polícias, o ciclo completo. O próprio comandante da Polícia Militar, que deixou o cargo agora, ele confessa isso numa entrevista ao Estado de Minas. Ele diz assim, olha, temos problemas de segurança pública que são estruturais, que dependem, e aí ele cita, mandado de busca, apreensão, investigação, de mudança em legislação federal. E o novo comandante, o Santana, diz quase a mesma coisa, admitindo o seguinte, polícia judiciária é uma, a Constituição é clara, você tem que mudar. Agora, preservação de local de crime. E foi uma das causas de condenação de indiciamento lá na Serra, a polícia judiciária não preservar o local do crime. Isso não tem cabimento, sabe? Inclusive vai ser discutido na próxima reunião nossa, do Colegiado das Corregedorias, além desse ponto, tem um item que está se prevendo punições administrativas, além das previstas já na lei, para não preservação do local do crime.
inclusive um trabalho muito sério que a Polícia Civil está levantando, e o doutor Diógenes esteve lá dando uma palestra. Nós vamos, como tem no Paraná, o Paraná tem um regulamento que fala de preservação do local do crime, tem uma resolução da Secretaria. A gente pensa fazer algo semelhante igual o Paraná fez, sabe? O local do crime é sagrado, tem que ser preservado. Então, de uma polícia judiciária que a gente briga, que a gente defende, né? E eu até acredito que não foi por má fé, porque não mudaram nada, mas o local está pisado, o local está... E aí eu vou dizer, policiais que estiveram lá falando a perícia, em off, falaram que o local não tinha sido preservado, tá bom? Não tinha sido preservado, tá bom? Então isso é bom deixar bem claro, que poderia dizer que tinha um espírito de corpo, não teve. Policiais falaram que o local, civis, não foram militares, que o local não estava preservado, né? Então eu acho que isso também é uma coisa grave, e a gente vai aprovar essa resolução, acredito que no dia 8, né, doutor Paulo? E eu acho que a partir daí, e uma outra coisa que a gente fez um apelo, que aqui nessa comissão, o corregedor da Polícia Militar concordou que todas as vezes, numa atuação da Polícia Militar, e foi pedido até na discussão lá com o corregedor da Polícia Civil, que o policial militar for negligente na preservação do local do crime, no inquérito administrativo, numa ação interna da própria apuração da Polícia Militar, ele tem que estar explícito com a punição devida, sabe? Como foi no caso da Serra, eu acho que foi um paradigma importante para isso. Com a palavra, Rodrigo Fernandes, representante da SEDES. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa e demais convidados. Venho representando o secretário, o deputado Lafayette Andrada, que não pôde comparecer hoje por um compromisso com o senhor governador, e colocar a público, a fala muito breve, de que o secretário sentou com os comandos e pediu transparência, uma condução célere dentro do possível, na condução e na investigação desse caso de comoção, de grande comoção. E que ele não está, que ele está atento e não está medindo esforços para reoxigenar a política de integração dentro da Secretaria de Estado de Defesa Social. Obrigado. Com a palavra, Coronel PM Marco Antônio Bicário, corregedor da Polícia Militar, Aéreo dos Fatos. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Paulanjo, deputado Vicente Rodrigues, nas pessoas que estão incumpridas mais bem nessa mesa. Bom dia aos nossos companheiros da Polícia Militar, Polícia Civil, senhoras e senhores presentes. O fato ocorrido com o sargento Rafael foi lamentável, muito triste, é muito ruim perder um colega de farda, na situação em que os fatos aconteceram, tanto pior. Mas a Polícia Militar, como já foi dito aqui, tanto pelo deputado Santos Rodrigues quanto pelo deputado do Ângelo, ela entende que esse é um fato isolado. Essa posição ela já foi passada à Polícia Civil. Na semana passada, participei de uma reunião na Corregedoria da Polícia Civil com vários delegados, o chefe do Instituto Jornalística, inclusive a própria promotora presente, e essa posição ela foi passada. O deputado Sargento Rodrigues comentou de maneira muito pertinente, né? Não há que se falar em crise, isso não existe, né? É um fato isolado. E a desintegração, ela realmente não interessa a sociedade bem. E a Polícia Militar está no firme propósito de mantê-la, inclusive de aprimorá-la. Ela já vem acontecendo desde o ano de 2003 e a tendência é que ela melhore cada vez mais. Então, nós acreditamos na seriedade, na competência dos profissionais que estão à frente desse caso, né? Esperamos que ele seja bastante sério, que ele seja rigoroso e que a verdade seja esclarecida, doa a quem doer. Essa posição é da Polícia Militar. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. O doutor Silton justifica a ausência, que ele estaria agora